O uso de plantas medicinais na cultura popular é muito antigo, e todos nós já tomamos ou presenciamos alguém tomando aquele chazinho de camomila para acalmar, ou então aquele de boldo para digestão. Enfim, são várias as situações em que nós usamos as plantas no nosso dia a dia para nos auxiliar. E elas estão aí para isso mesmo, para a gente aproveitar o melhor do benefício que elas trazem. Então foi para isso que eu resolvi trazer esse vídeo, para informar e incentivar o uso seguro das plantas medicinais em tratamentos caseiros, sejam eles físicos, emocionais ou energéticos. Então vou falar sobre as principais formas de uso das plantas medicinais, como escolher cada planta para cada situação, e quais os cuidados que a gente tem que ter para utilizar essas plantas de uma forma segura. Porque eu acredito que a gente é responsável pela nossa própria saúde e que a gente deve conhecer os mecanismos e as ferramentas que estão aí disponíveis para a gente poder melhorar o nosso bem-estar. E as plantas são maravilhosas para isso, mas como todo medicamento, como todo remédio, a gente precisa conhecer elas e saber quais são os benefícios, quais são as contraindicações dessas plantas. E esse vídeo foi pensado para quem deseja utilizar um tratamento com plantas para si mesmo, ou para algum parente, algum amigo, uma pessoa próxima, ou então no uso esporádico, mais no dia a dia mesmo, tomando um chazinho. E aí eu vou assumir aqui a ideia de que se você já está sendo acompanhado por um profissional de saúde ou um terapeuta, alguém que está lhe prescrevendo essas plantas, essa pessoa já tem conhecimento sobre as plantas e ela então já escolheu a melhor forma de utilização. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o uso medicinal, fitoterápico, do uso energético. As plantas, elas têm essas duas aplicações e eu mesma utilizo elas para essas duas finalidades, porém, a gente tem que entender que o uso fitoterápico, o uso medicinal, para ação no nosso organismo físico, no nosso corpo físico, para tratar dores e outras disfunções do nosso corpo, a gente vai utilizar as propriedades químicas, né? As propriedades bioquímicas, as moléculas que estão presentes dentro daquela planta e que vão atuar, vão interagir com o nosso organismo, trazendo os efeitos desejados ou indesejados. E já na parte energética, a gente não vai se basear tanto nesses princípios ativos, químicos das plantas, mas sim no seu arquétipo, na energia que elas trazem, nos símbolos que elas carregam dentro delas. E nesse sentido, a gente pode utilizar várias fontes de consulta, né, como as energias Yin e Yang, né, da medicina tradicional chinesa, do taoísmo. A gente também pode utilizar a atuação dessas plantas nos nossos chakras, né, no equilíbrio dos nossos chakras, e várias outras teorias também, vários outros estudos que fazem a relação dessas plantas no nosso campo energético. Então, se a gente quiser utilizar as plantas somente para sua função energética, a gente tem que tomar o cuidado, que a gente não vai estar ingerindo, a gente não vai estar entrando em contato com esses princípios ativos das plantas, apesar que isso é tudo muito ligado, por isso que eu sempre recomendo que você estude as plantas a fundo antes de utilizar para um tratamento, né, porque essas propriedades químicas e a ação energética, geralmente elas estão muito conectadas. Então, se você souber utilizar elas duas em conjunto, vai ser muito melhor. E bom, quais são as formas que a gente tem de utilizar essas plantas então? A gente pode utilizar a planta in natura, né, a planta fresca, quando a gente mesmo colhe, ou quando a gente compra ela em alguma feira, né? O mais fresca possível é o melhor. Ou a gente tem a opção de utilizar a planta seca, também é possível. Só a gente precisa tomar cuidado com a procedência dessa planta, se ela foi feita a secagem de uma forma correta, né? Se ela não tá com mofo, se ela conseguiu conservar todos os princípios ativos ali. Então é importante observar se essa planta conservou a cor, conservou o aroma, né, dentro do possível, assim, quanto mais ela conseguir conservar essa cor e esse aroma, mais ela conseguiu manter os princípios ativos ali dentro dela. E na planta fresca, a gente sempre procura utilizar as melhores plantas, né, as plantas mais bonitas que a gente encontra, a gente vai descartar aquelas que foram atacadas por insetos, aquelas que estão já um pouquinho feinhas, meio amareladinhas, né, queimadas do sol ou secas. Então, sempre escolher as melhores plantas para utilizar no nosso tratamento. Uma outra forma de utilização das plantas são os óleos essenciais. Eu não vou entrar tanto a fundo nesse assunto, porque eu já tenho vários vídeos aqui no canal que eu falo só sobre óleos essenciais, sobre como utilizar, como diluir. Então, eu vou deixar linkado aqui no card e também na descrição do vídeo alguns vídeos que explicam um pouco mais sobre essa aplicação dos óleos essenciais dentro da aromaterapia, mas eu vou citar brevemente aqui nesse vídeo também. Bom, então para as plantas, né, diretamente, sejam elas frescas ou secas, a gente geralmente prepara chás, tinturas, né, extratos em geral, pode ser, a tintura ela é um extrato feito com álcool, e a gente também tem os oleatos, que são extratos feitos com óleos vegetais,
E também a gente tem os extratos glicerinados, que a gente utiliza a glicerina para fazer a extração desses princípios ativos das plantas. A gente, claro, também pode utilizar as plantas como tempero na comida, mas esse uso ele já é bem comum, então também não vou entrar muito em detalhes sobre isso. E então, através dessas aplicações, a gente pode fazer a ingestão dessa planta, né, tomar ela, seja na forma de chá, seja na forma de tinturas, ou a gente pode fazer a aplicação dessa planta na pele, se o nosso problema for de pele, então a gente pode preparar um fitocosmético, né, um cosmético que contém aí uma grande quantidade de extratos de plantas que vão tratar o problema que a gente quer tratar. A gente pode também fazer uma pomada fitoterápica e aplicar na pele. Uma outra forma de utilização também é a aromatização ambiental. E aqui a gente pode utilizar tanto os sprays de ambientes, que podem ser feitos com óleo essencial, ou com os extratos da planta, por exemplo, as tinturas também podem ser utilizadas para fazer os sprays. E também existe a inalação direta, né? A inalação individual também pode ser chamada, que é quando a gente utiliza o óleo essencial, geralmente, para fazer uma inalação mais direcionada. Quando a gente utiliza, geralmente a gente pode pingar na palma da mão e fazer aquela cabaninha na frente do nariz e fazer algumas inalações durante alguns minutos. Ou também existem alguns inaladores pessoais, que eu vou deixar foto aí na tela para vocês, que também podem ser utilizados para fazer essa inalação mais direta. A diferença entre a aromatização ambiental e a inalação direta é que quando a gente está fazendo a inalação direta, a gente está inalando e entrando em contato com muito mais moléculas desse óleo essencial, dessa planta, do que se a gente colocar ela num difusor, por exemplo, no ambiente, ou se a gente utilizar um spray, né? Porque essas moléculas elas vão estar dispersas ali no ambiente, no ar, e a gente vai sim inalar elas vão entrar no nosso organismo, mas de uma forma muito menos concentrada do que quando a gente faz uma inalação direta de um óleo essencial. A gente vai estar inalando uma quantidade muito maior de moléculas. Essas moléculas elas vão entrar pelo nosso nariz e vão entrar em contato com os nossos neurônios olfativos e vão vão transportar mensagens, né, impulsos elétricos para o nosso cérebro, vai processar esse aroma e vai liberar uma série de hormônios aí no nosso organismo. Além disso, a gente inalando, né, essas moléculas elas também vão para o nosso pulmão e aí, a partir disso, elas vão para toda a nossa corrente sanguínea também, para depois serem metabolizadas e excretadas no nosso organismo. Então, elas vão para todo o nosso organismo mesmo através da inalação. Uma outra forma que a gente também tem de utilizar as plantas é através dos escaldapés ou banhos aromáticos, onde a gente vai colocar os nossos pés de molho ali, no caso do escaldapés, ou vai utilizar no corpo inteiro, na forma de um banho aromático. E dessa forma a gente consegue utilizar muito os princípios energéticos das plantas, né, a aplicação energética delas, e também um pouco da sua ação cicatrizante, diurética, né, então essa troca de líquidos através da nossa pele ocorre ali também, mas os princípios ativos da planta, eles não são tão absorvidos como quando a gente toma um chá, por exemplo, ou quando a gente faz uma inalação. Então, a gente vai ter uma ação mais local, digamos ali nos pés, né? Se for um escaldapés, a gente vai ter sim uma ação cicatrizante, a gente vai ter uma ação diurética. Inclusive, eu tenho um vídeo específico sobre escaldapés aqui no canal, que eu falo sobre tudo sobre escaldapés, explico como funciona, explico como fazer um também. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar também linkado aqui no card e vou deixar na descrição do vídeo. Beleza, Cris? Então, agora que tu explicou todas essas formas de utilização, como que eu faço para escolher qual que é a melhor para tratar o meu problema? Para tratar o problema que eu estou buscando tratar. Primeira coisa, a gente vai verificar o local que a gente quer tratar. Se for a pele, a gente vai poder utilizar uma pomada, ou um óleo essencial diluído, ou um fitocosmético. Para dores em geral, a gente pode tomar um chá, a gente pode tomar uma tintura, a gente pode aplicar uma compressa no local, ou um óleo essencial diluído no local, ou ainda fazer uma inalação de um óleo essencial, de preferência uma inalação direta, que ela vai ter um efeito mais rápido e a gente vai estar inalando mais moléculas desse óleo essencial. Se for algo relativo aos pés, por exemplo, inchaço ou alguma ferida, alguma questão assim nos pés, a gente vai optar pelo escaldapés. E se for um uso mais energético, a gente pode optar pelos banhos, pelos sprays de ambiente ou aromatização ambiental através dos difusores, ou mesmo o escaldapés. Bom, e quais os cuidados, então, que a gente tem que ter quando a gente for utilizar uma planta? Principalmente quando a gente for utilizar a ingestão, né, seja através de um chá ou de uma tintura,
a gente precisa verificar se a gente conhece essa planta, se a gente já estudou sobre ela, se a gente sabe as contraindicações que ela tem. E como que a gente vai fazer isso? Bom, no universo ideal, no mundo ideal, você pesquisaria em livros, né? Você iria atrás de artigos científicos para verificar tudo isso. Mas eu sei que isso não é acessível para todas as pessoas, então, pelo menos você vai buscar no bom e velho Google, né? Vai digitar lá planta tal, contraindicações, planta tal, princípios ativos. Você vai fazer uma leitura ali, pelo menos nem que seja rápida, e dar uma olhadinha nos efeitos colaterais dessa planta, no que ela pode trazer de efeitos negativos. É claro que, se você for fazer um uso esporádico dessa planta, tô aqui me sentindo um pouco mal, tô com um pouco de má digestão, vou tomar um chá de camomila, ou vou tomar um chá de boldo. Tudo bem, né, gente? Não precisa se preocupar tanto com isso. Agora, se você for fazer um tratamento mais longo, uma semana, 2 semanas, um mês, você vai tomar todos os dias esse chá dessa planta ou essa tintura, aí você precisa, com certeza, se preocupar com isso. Porque a longo prazo, essas moléculas químicas dessa planta, elas podem se acumular no teu organismo, elas podem interagir com medicamentos que você tome eventualmente, então você precisa ter conhecimento do que você está fazendo, principalmente pessoas dos grupos de risco, que seriam gestantes e lactantes, né? Então, as gestantes e as lactantes têm que se preocupar porque quase tudo que elas ingerem pode passar para o bebê, seja através da placenta ou através do leite materno. Pessoas que tomam medicamentos de uso contínuo, seja para pressão, para tireoide, para ansiedade, né, antidepressivos, sempre que for feito um uso contínuo de um medicamento, é interessante a gente verificar se as plantas que a gente está ingerindo não podem interagir com essa medicação. Porque sim, tem muitas plantas que interagem com medicamentos, elas podem se ligar aos receptores que seriam destinados para fazer a metabolização daquele medicamento que você está tomando e assim causar um acúmulo dessa substância no teu organismo. Isso pode te causar efeitos nocivos, ou elas podem ainda potencializar o efeito de algumas medicações, ou mesmo cortar o efeito. Também pessoas que têm episódios convulsivos, né, pessoas que sofrem de epilepsia ou que têm outras questões relacionadas ao sistema nervoso, também precisam tomar cuidado com as plantas que elas vão estar utilizando, porque algumas plantas podem desencadear essas crises convulsivas. E, além disso, pessoas que têm problemas hormonais já diagnosticados, né? Então, tem algumas plantas que têm uma ação estrogênica, uma ação hormonal mesmo no nosso organismo, então pode interferir com o tratamento que essa pessoa esteja fazendo. E também pessoas que estão fazendo tratamento contra o câncer ou contra outras doenças, que pode também ter interferência dessas plantas junto com as medicações. Bom, é claro que a intenção desse vídeo não é assustar ninguém, não é causar pânico, meu Deus, não vou mais tomar chá de nada, não vou mais usar plantas no tempero, na comida, não é isso, né, gente? É só porque tem muita informação aí na internet jogada, assim, né? Toma chá disso para aquilo, toma esse chazinho, não sei o quê. E dificilmente você vê uma informação sobre as contraindicações dessa planta. Então eu te convido a dar uma olhadinha numa playlist que eu tenho aqui no canal que se chama Estudo de Plantas. Eu vou deixar também aqui linkado para vocês darem uma olhadinha. Nesses vídeos que eu trago para essa playlist, eu faço um estudo completo das plantas. Eu trago todos os princípios ativos, a ação delas no organismo, a ação energética, quais as contraindicações, se elas vão interagir com alguma medicação ou não. Então, se te interessa, tem essa informação aqui no canal, eu pretendo trazer vários vídeos nessa série. E também tem outros vídeos aqui, como eu citei esse do Escaldapés, e sempre eu vou estar trazendo mais vídeos para complementar essas informações. Então, se tem interesse nesses assuntos, eu te convido para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Bom, pessoal, então era isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!